Olá, prezado aluno, prezada aluna, eu quero saudar a você na graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jadivan e é uma alegria poder dirigir-me mais uma vez a você para juntos estarmos estudando a santa e bendita Palavra de Deus. A aula de hoje é uma continuação do tema Parábolas, como ler e entender as histórias que Jesus contou. Nós vamos começar a nossa aula lendo o Salmo 119, verso 18, e fazendo também uma oração, pedindo assim a Deus que ilumine o meu coração e o seu coração, a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que nós vamos estudar neste momento. Então, ouça a leitura do Salmo 119, verso 18, que diz o seguinte: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É o pedido, é a súplica, é a fala do salmista a Deus neste verso que eu acabei de ler. Vamos falar com o Senhor em oração nesse instante. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos nós, o teu povo, para mais uma vez estudarmos a tua santa palavra. E agora eu quero pedir ao Senhor que, através do Santo Espírito, nos concedas a iluminação vinda do alto, para que possamos compreender o tema, o assunto que estaremos estudando e que, à luz das orientações que aqui vão ser passadas, que nós tenhamos instrumentos ou elementos suficientes, material suficiente para ler e entender aquela porção da tua palavra que nós conhecemos como parábolas que Jesus contou. E nesse instante, a Deus, então, nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão ao Senhor, pelo que és, pelo que tens feito e pelo que vais fazer em nós. Abençoa-nos, portanto, neste momento e dá-nos o entendimento deste estudo. Nós te pedimos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Ok, queridos, nós vamos estar, então, como eu disse, vendo sobre as parábolas, como ler e entender as histórias que Jesus contou. Esta é a nossa terceira aula sobre esse tema. E se você quiser aprender mais sobre ver as aulas anteriores, você vai pesquisar, daqui a pouquinho eu passo o endereço, e você então pesquisa e vê as aulas anteriores. O comentarista Simon Kistemack, ele disse que ao contar parábolas, Jesus desenhava quadros verbais que retratavam o mundo ao seu redor. Então, é como se ele estivesse com um pincel e tintas de várias cores, e ele então vai pintando quadros verbais, e as pessoas vão então visualizando, e aqueles quadros, aquelas lições, vão penetrando na mente e no coração dos ouvintes, de modo que aquele desenho como que se interioriza dentro de cada um deles. Um outro teólogo chamado C.H. Dodd, ele disse que parábolas são metáforas com aspectos da vida e da natureza que prendem a atenção dos ouvintes. É interessante esta colocação deste teólogo, porque através de metáforas e de outras figuras de linguagem que Jesus usava nas suas histórias, nas suas parábolas, lembrando que as parábolas existem também no Antigo Testamento, mas nós estamos focando nas parábolas de Jesus, portanto, parábolas do Novo Testamento. Então, quando ele contava estas histórias, e usava dessas metáforas e outras figuras de linguagem, fosse sobre aspectos da vida humana ou da natureza, as pessoas ficavam como que vidradas no Senhor Jesus, olhando para ele, atenta, ouvindo-o prazerosamente. E de fato devia ser muito gostoso ouvir o Senhor Jesus. Quando nós lemos as suas histórias ou ouvimos alguém contando-as hoje, nós ficamos maravilhados. Imagine aí o prazer que tiveram aqueles que puderam ouvir essas histórias da boca do próprio Senhor Jesus Cristo naquele momento. Eu quero relembrar aqui um pouquinho da nossa aula anterior e, como eu disse, deixar aqui para você o endereço, se você quiser ver as aulas anteriores, aqui está, né, no nosso YouTube, PRGDivan, né, www.youtube.com/PRGDivan. Lá você vai encontrar
as aulas anteriores. E a última aula, ou na última aula, nós tratamos sobre formas de parábolas, e aí eu mostrei que existiam as parábolas que são chamadas de parábolas autênticas, as histórias em forma de parábolas e também as ilustrações que o Senhor Jesus contou enquanto mencionava, enquanto contava as suas histórias, as suas parábolas. Nós vimos também a relação entre as parábolas e os chamados ditos do Senhor Jesus. Trabalhamos um pouquinho o uso de metáforas, né, ou as figuras que Jesus usou nas suas histórias, e também a diferença entre parábola e alegoria. Para rever essa aula, dá um pulinho lá, procura lá no nossa página no YouTube e você vai então encontrar esta aula, que foi a aula de número 2. Na aula de hoje, nós vamos observar pelo menos 5 aspectos. O primeiro deles é a composição das parábolas. Nós vamos olhar também para o propósito das parábolas, ou seja, com que objetivo Jesus as contou, Jesus nos deu. Vamos observar como que alguns exegetas ao longo da história interpretaram parábolas, os métodos que eles utilizaram para interpretar as parábolas, ou estas histórias que o Senhor Jesus contou. Vamos observar também alguns princípios básicos para a interpretação de parábolas. Nós queremos entendê-las corretamente, então nós precisamos aplicar alguns princípios básicos. E, por fim, nós vamos observar a classificação de algumas parábolas do ponto de vista temático, ou seja, elas vão ser divididas por temas. E nós vamos começar, então, olhando para a composição das parábolas, né? E, de um modo geral, eu já mencionei para você, numa aula anterior, e friso novamente, que as parábolas do Senhor Jesus, ou as parábolas de um modo geral, elas possuem uma verdade básica. Esse é um princípio que a gente deve observar no estudo de parábolas. No entanto, é preciso observar que algumas parábolas elas vão apresentar uma composição mais complexa. É o caso, por exemplo, da parábola do semeador. Na parábola do semeador, que está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, ou os 3 evangelhos escritos com a mesma visão, que são Marcos, Mateus e Lucas, nós encontramos então esta parábola. E esta é uma das parábolas que tem uma composição um tanto mais complexa. Por quê? Porque nesta parábola nós vamos ter 4 cenas e cada uma destas cenas elas podem ser aplicadas de uma maneira direta à situação em que ali está envolvido. Se você conhece esta parábola, ela fala de um semeador, de um homem que saiu a semear. E Jesus então vai no final trazer a lição básica, mas nós temos 4 cenas que precisam ser consideradas individualmente. Quando ele diz que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, outra semente caiu entre os espinhos e uma outra semente caiu em boa terra. Lembrando que esta é uma daquelas parábolas que o Senhor Jesus vai explicar aos discípulos o significado, o sentido de cada uma destas partes. Mas lembrando que o semeador, ele diz, é aquele que semeia a palavra. E a palavra é a palavra de Deus, é a escritura sagrada. Mas a semente que caiu na beira do caminho tem um sentido, a que caiu em solo rochoso tem um outro significado ou aplicação. A que caiu em solo rochoso e entre espinhos, então são diferentes. E aquela que caiu em boa terra tem também um significado muito especial, que é o significado pretendido pelo Senhor Jesus. Então observe que algumas parábolas possuem uma composição complexa, então nós vamos precisar observar alguns elementos nela, mas no geral a parábola possui uma lição apenas. Na composição da parábola, eu quero que você observe, quando você estiver estudando parábolas, que existem vários detalhes que são deixados de lado. Vários detalhes é como se nós estivéssemos lendo uma história e de repente você para e pergunta, opa, mas e tal coisa? Por que não está
na cena? Por que ele não falou sobre isto? E eu quero dizer, desde já, que isto é porque, no contexto da parábola, ou aquilo não era importante para o propósito que Jesus queria ensinar, ou os ouvintes, dado a questão da cultura que eles estavam, o modo de viver, a maneira como eles compreendiam o mundo à sua volta, aquilo era claro para eles. Por exemplo, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, ali nós lemos sobre o pai e dois filhos, mas nada é dito sobre a mãe do filho pródigo ou a mulher daquele homem, né, o pai dos dois jovens. Outra questão importante é quando nós lemos a parábola das 10 virgens, né? A noiva da parábola das 10 virgens está ausente. Existem as 10 virgens, as 5 sensatas, prudentes e as 5 nécias, e tem o noivo, mas não se fala nada sobre a noiva naquela parábola. Um outro exemplo é na parábola de um homem que vai bater à casa do seu amigo tarde da noite para pedir pão, porque um amigo seu chegou de viagem e ele nada tem para ofertar, nada tem para lhe dar. E a esposa do homem, né, da parábola, daquele amigo ali, ela não aparece, não é citada, ela não é mencionada naquela parábola. Então observe que são algumas questões que vale a pena a gente observar, esses detalhes que são deixados de lado, ou por não terem importância para a história, ou por serem naturalmente compreendidos pelos leitores originais ou pelos ouvintes originais daquelas parábolas que o Senhor Jesus contou. Uma outra questão que é importante você observar na leitura de parábolas é a questão do uso do artifício literário de tríades, ou seja, 3 elementos normalmente presentes nas parábolas do Senhor Jesus. Ainda que existam mais de 3 elementos, mas nós vamos perceber que 3 deles são principais, estão em evidência. Por exemplo, quando nós observamos a parábola do amigo importuno, nós vamos perceber que existe um viajante que chegou, o amigo que recebeu o viajante e o vizinho que vai ser importunado para dar o pão àquele amigo, para ele, por sua vez, dá-lo ao viajante. Um outro exemplo é na parábola do filho pródigo. Os 3 elementos presentes ali são o pai, o filho mais jovem e o filho mais velho. É claro que existem outros personagens, existem outros elementos, como por exemplo, né, os empregados desse pai, aquele homem que empregou o jovem na terra estrangeira, os amigos que o abandonaram quando o dinheiro lhe faltou. Mas, de um modo geral, existem 3 personagens centrais nesta parábola, que é o pai, o filho mais jovem e o filho mais velho. Um outro exemplo é na parábola das 10 virgens. Eu disse há pouco que a noiva está ausente, mas nós temos ali dentro dessa tríade, esses 3 elementos principais, nós temos as 5 virgens que são prudentes, nós temos as 5 que são tolas e nós temos o noivo, no caso aqui, uma representação do Senhor Jesus vindo a encontrar-se com a noiva, que é a sua igreja. Um outro exemplo que você vai observar é que muitas vezes, no mesmo contexto, Jesus vai usar, não nessa questão da tríade, não 3 elementos numa parábola, mas em algumas situações bem específicas, ele vai contar 3 parábolas para reforçar um mesmo ensino. É o caso, por exemplo, das 3 parábolas que estão registradas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Elas vão aparecer no outro contexto, pelo menos a da ovelha perdida, bem resumida no outro evangelho, mas Lucas coloca para a gente uma tríade de parábolas no mesmo contexto, numa mesma circunstância, numa mesma situação. Os versos 1 e 2 de Lucas 15 começam falando da murmuração dos fariseus e dos escribas,
porque Jesus estava reunindo-se ou recebendo e comendo com publicanos e pecadores. E aí Jesus conta então estas três parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido ou filho pródigo. Então aqui nós temos uma tríade de parábolas, ou três parábolas, trazendo então um mesmo ensinamento, ou reforçando um ensinamento. Isso equivale mais ou menos ao que Jesus, a palavra, por exemplo, em verdade, vos digo. Ou seja, é a ideia de reforçar o ensino, de reforçar algo que ele quer transmitir para aqueles seus ouvintes, para aqueles seus leitores ou para os seus discípulos, no caso aqui quando a parábola foi lida ou contada pela primeira vez aos seus discípulos. Uma questão que a gente precisa pensar, e eu creio que o que nós queremos quando lemos a Bíblia é mais do que adquirir conhecimento, nós queremos compreender o que está sendo dito para então colocarmos em prática. Então, qual é a lição ou o ensino da parábola? Este é o grande objetivo, deve ser o objetivo nosso ao estudarmos as parábolas do Senhor Jesus. Nós queremos conhecer ou saber o que ele está dizendo. Então, normalmente, é uma questão para você atentar e poder chegar ao ensino da parábola. Normalmente, a lição está no final. Né? Observe essa questão aqui. Então, Jesus conta as parábolas e há todo um enredo, há todo um desenrolar, há todo um cenário, mas normalmente a lição da parábola ela está no final. O que ele vai colocando são elementos para dar aquela conclusão, aquela lição final. Então, normalmente, na leitura de uma parábola, atente para ela desde o começo, mas observe, por exemplo, a última pessoa mencionada. Por exemplo, no caso da parábola do filho pródigo, você vai perceber que o último diálogo do pai é com o filho que ficou em casa. É com o filho que estava em casa. Ou seja, é com aquele que não se perdeu no mundo. É com aquele que tinha tudo ali à sua disposição, mas não estava usufruindo, vivendo como se fosse um estrangeiro. Observe também o último feito ou declaração da parábola. Veja que no caso destas três parábolas de Lucas 15, as três parábolas terminam com festa. E no caso das duas primeiras, da ovelha perdida e da dracma perdida, uma frase que chama a nossa atenção é quando Lucas, certamente iluminado pelo Santo Espírito, ele vai dizer o seguinte, né, nas três parábolas, que de igual modo vos afirmo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então esta é uma última declaração que está na parábola da ovelha perdida, na parábola do filho da dracma perdida e também indiretamente na parábola do filho pródigo. Vamos ver então aqui alguns exemplos dessa questão, onde normalmente a lição principal é dada no final da parábola. Eu mencionei aqui agora a do filho pródigo e a da dracma e da ovelha perdida, mas um exemplo bem clássico está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37, é a parábola do bom samaritano. É a história de um moço que se aproxima do Senhor Jesus e lhe indaga sobre quem é o seu próximo. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus então conta a história daquele homem, de uma pessoa que estava descendo de Jerusalém para a cidade de Jericó, e de repente aquele homem é assaltado, ele é espancado, e por ali passam várias pessoas. E dentre as pessoas que passam por ali, passa um sacerdote, e este se desvia e deixa aquele homem ali semi-morto, não se importa com ele. Passa também um levita, e de igual modo ele procede, desvia-se daquele homem, não lhe dá a assistência, o socorro que ele necessita, até que, quase que por acaso, só que Jesus ele é sábio, ele coloca então aquele homem, aquele terceiro homem,
na história, né? No caso aqui um samaritano, e diz que aquele homem então que não conhece aquele que está ali caído, não conhece aquele que está que foi roubado, que foi ferido, mas ele se compadece daquele homem. E ao se compadecer, ele então presta ali os primeiros socorros ali mesmo onde ele está, pega-o, coloca-o sobre o seu animal, leva-o a uma hospedaria, dá dinheiro, paga ao hospedeiro, né, dá um pagamento adiantado ao hospedeiro para cuidar daquele homem e diz: e cuida deste homem, e quando eu voltar, se gastares alguma coisa a mais, eu te pagarei. E aí Jesus agora faz a pergunta àquele homem: quem você acha que foi o próximo daquele homem? E aí, naturalmente, a resposta vem: não foi o levita, não foi o sacerdote. Então o homem vai dizer: aquele que se compadeceu. E aí Jesus então traz a lição ou o ensino da parábola, que é: vai e procede de igual modo, ou seja, vai e faça o mesmo. Então a lição é para que nos compadeçamos daquele que está precisando, daquele que está necessitado. Então isso é importante a gente pensar, a gente perceber. Outra lição importante é na parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, que está aí em Mateus 25, de 14 a 30. É a história de três pessoas, olha novamente aí a tríade que eu mencionei há pouco. Jesus diz que um homem parte para uma terra distante e ele dá talentos, dá bens, dá posses aos seus empregados para que eles multipliquem. Então chama um e dá 5 talentos, chama um outro e dá dois ou três talentos, e chama um outro e dá um talento. E então ele se ausenta. E de repente ele volta. E quando ele volta, então ele vai receber aqueles talentos ou o seu dinheiro de volta, só que ele quer multiplicado. Porque ele deu o dinheiro para que as pessoas, os talentos, para que a pessoa ganhasse outros. Então o que recebeu 5 se aproxima e devolve-lhe, diz: mestre, aqui estão os 5 que me deste e eu ganhei mais 5. Então ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, ganhaste 5 talentos, tal, faz um elogio. Vem o outro que recebeu 3 talentos e diz: olha, me deste 3 e aqui estão os teus talentos e mais tantos que eu ganhei. E aí agora vem a lição daquilo que eu observei. Observe as últimas falas, observe as últimas ações, porque normalmente é aí que vai estar a lição da parábola. É claro que ganhar talentos ali é interessante, só que o que Jesus está colocando ali dentro do contexto é que o talento ele não pode ser enterrado. E aquele que recebeu um talento diz: Senhor, eu sabia que eras homem severo, um homem justo, né, que cobra, que requer aquilo que é teu e tal. Ele faz um imbróglio lá, né, conta uma história, e ali está a lição do talento. Ou seja, não deve ser enterrado, deve ser multiplicado, deve ser trabalhado, ganhado outros talentos. Tanto é que a lição, o foco da parábola, então vai recair não sobre o que recebeu 5 ou o que recebeu 3, mas sobre o que recebeu um talento e o enterrou. Então, o foco é então aquele que recebeu um talento e o enterrou. Observe isso na questão da parábola, na parábola dos talentos que o Senhor Jesus contou em Mateus 25, 18 em diante, 14 em diante. Uma outra questão para a gente pensar aqui agora é acerca do propósito das parábolas, do objetivo das parábolas. Nós vimos aqui sobre a composição, a questão das tríades, onde normalmente está a lição da parábola, né, qual é o seu foco, mas e o propósito? Qual é o propósito? E eu quero que você observe o que Simon Kistemack ele coloca sobre o objetivo de Jesus em contar parábolas, em contar estas histórias. E ele diz que Jesus usava parábolas para algumas coisas. Primeiro, para tornar a sua linguagem acessível ao povo. Esse era um objetivo. Também para ensinar as multidões a palavra de Deus.
Então veja que em alguns momentos, em algumas situações, nós vamos encontrar Jesus cercado de multidões e aquelas multidões estão ouvindo de bom grado o ensino do Senhor Jesus, a instrução que Jesus está dando para eles. Um outro objetivo é chamar os seus ouvintes ao arrependimento e à fé. E também, né, desafiar os que criam a transformar palavras em atos e exortar seus seguidores a permanecerem vigilantes. Então, Simon Kistemaker, ele elenca aqui pelo menos 5 grandes objetivos ou 5 grandes propósitos de Jesus ao ensinar parábolas ou ao transmitir o seu ensino por parábolas. Então, primeiro, tornar a sua linguagem acessível ao povo. Ensinar multidões ou as multidões a palavra de Deus. Chamar os ouvintes ao arrependimento e à fé. Desafiar os que criam a transformar palavras em atos e exortar os seus seguidores a permanecerem vigilantes. Então, esses são os objetivos que o Kistemaker ele elenca como propósitos das parábolas ou para as parábolas do Senhor Jesus. Uma questão que deve ficar claro para a gente quando estudamos as parábolas do Senhor Jesus é a familiaridade que Jesus tinha com a vida humana em seus múltiplos aspectos e significado. Então, ele era muito familiar, ou estava muito familiarizado com o ambiente, com as pessoas, quando ele contava parábolas. Por exemplo, ele conhecia bem o trato com a terra. Então, aí você vai ter várias parábolas de Jesus que vão estar relacionadas à terra, ao plantio. Por exemplo, a parábola do semeador. Então, ele conhece a semente, ele conhece o processo da semeadura, da aradura da terra, né? Sabe, por exemplo, o tempo no qual cada semente vai germinar, vai produzir, quando ela deve ser colhida, a época que deve ser plantada, conhece vários tipos de semente, sabe dos tipos de solos também. Então Jesus está familiarizado com o ambiente no qual ele vive, com as pessoas com quem ele vive. Ele conhecia também a rotina do fazendeiro, a rotina do pescador, a rotina do construtor, a rotina do mercador. Então ele vai contar histórias usando como exemplos, como figuras, como ilustrações, muitas vezes fazendeiros, às vezes é um agricultor, às vezes é alguém dono de posses que vai contratar pessoas para trabalhar na sua roça, na sua fazenda. Então ele vai assalariar pessoas, sabia o valor que uma pessoa ganhava diariamente, quanto que era o salário de um trabalhador braçal para colher o trigo, né, a cevada, ou para cuidar de ovelhas. Conhecia, né, o labor de um pastor, e ele vai falar então sobre pastores. Conhecia o dia a dia dos animais, tanto é que ele vai mencionar, por exemplo, a questão da ovelha que se perde. Ele conhecia então a estrutura deste animal, a forma de ser, o jeito de ser deste animal. Sobre pescadores, boa parte dos seus discípulos eram pescadores. E o próprio Jesus, então, em alguns momentos, aparece dando ordens a eles sobre pescaria, onde pescar, onde lançar as redes, horário também. Às vezes ele frustra o entendimento dos grandes pescadores, né? Quando, por exemplo, manda que eles lancem a rede de um outro lado, num lugar raso e numa hora, segundo os especialistas, inapropriada para a pescaria. Mas o fato é que ele conhece, então, a rotina do pescador. Ele conhecia um pouco, pelo menos tinha uma noção de construção. Ele fala sobre alicerces, né? Na verdade, ele conta a história de um homem aliás, de dois homens, um que construiu a sua casa sem alicerce, sobre areia, e um outro que construiu a sua casa numa rocha, com alicerces,
e assim por diante. Então ele tinha esta noção desse dia a dia das pessoas, ele estava, isso lhes era familiar. Né? Uma outra questão para a gente observar, quando Jesus conta parábolas, é que ele se encontrava também com chefes de estados, com reis, com ministros, com juízes, com religiosos, homens importantes nas sinagogas, como era o caso de alguns líderes dos fariseus. Sabia do dia a dia dos coletores de impostos. Ou seja, as histórias do Senhor Jesus, as parábolas do Senhor Jesus, elas têm muito a ver com o dia a dia das pessoas. Então, o que a gente percebe é que Jesus Cristo era um observador por excelência, e ao observar a rotina das pessoas, ao observar o dia a dia das pessoas, o que acontecia, então ele pegava ele contava as suas histórias, e através destas histórias, ele então inseria os ensinamentos espirituais. Ele trazia os ensinamentos celestiais, falava sobre o reino de Deus, falava sobre o reino dos céus, sobre os tesouros dos céus e os tesouros da terra. Ele observava, por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, as estações do ano. Jesus Cristo, então, ele compreendia, ele sabia do que ele estava falando ao contar as suas histórias, mas principalmente ele sabia fazer um link da história com uma necessidade da pessoa naquele momento em que ela estava ouvindo, ou quando Jesus era provocado, ele contava então uma história, como é o caso da parábola do bom samaritano. Ele compreendia tanto a pobreza, conhecia, por exemplo, ele contou em Lucas 16 a parábola do rico e Lázaro, então ele conhecia a pobreza de Lázaro, mas ele era também alguém que aceitava convites para jantar com os ricos, né? E, por exemplo, ele vai jantar na casa de Zaqueu, que era um homem rico, um homem importante e que se encontrou com o Senhor Jesus. Então é importante perceber então esta questão do propósito e da familiaridade que Jesus tinha ou possuía do seu dia a dia, do dia a dia das pessoas, do dia a dia, né, dos seus seguidores, mas também como aplicar o ensino de Deus naquele contexto, da palavra de Deus naquele contexto. Nesse sentido, então, o que a gente observa é que ele usa parábolas para comunicar a mensagem de salvação às pessoas. E ele o faz de um modo claro e simples. Embora em alguns momentos as pessoas não compreendessem as parábolas, por causa da dureza do coração delas e tal, mas no geral elas eram compreendidas pelo povo simples, pelo povo comum do dia a dia, e passavam então a amar a Jesus, a seguir a Jesus, tornavam-se servos e servas do Senhor Jesus. Um outro ponto é que por meio das parábolas ou das histórias que Jesus contava, ele era identificado com o Cristo, que ensinava com autoridade a mensagem redentora do amor de Deus. Então, as histórias do Senhor Jesus, elas não visavam entreter as pessoas. Ao contrário, ele falava de redenção, ou seja, de salvação. Então, ele era um mestre por excelência, ensinando a palavra de Deus, ensinando salvação, falando de vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, conforme nos diz o apóstolo Paulo escrevendo em uma de suas cartas. Muito bem, vamos observar agora um pouquinho sobre a questão da interpretação de parábolas. E eu vou somente citar ou mencionar alguns intérpretes e como eles lidavam com a questão da interpretação da parábola. Então, vou falar de alguns exegetas e eu vou começar com um dos chamados pais da igreja, que é Orígenes. Orígenes, ele é um dos pais da igreja e ele vai seguir o método de interpretação alegórica, né, que vem desde os pais da igreja, ou seja, lá, pais da igreja aqui é uma expressão para aqueles primeiros seguidores de Jesus após os apóstolos. Então nós temos os apóstolos, depois nós vamos ter os chamados pais apostólicos e na sequência então os pais
da igreja. Vamos ter os pais apologistas e vários outros, mas isso é um assunto para outra aula, quando estivermos tratando sobre a história da igreja. Mas Orígenes está, então, nesse contexto, e a interpretação de Orígenes é uma interpretação alegórica. Muitas vezes, ele vai interpretar as parábolas de Jesus de uma maneira alegórica, que não é a melhor maneira da gente compreender as parábolas do Senhor Jesus. Mas só a título de exemplo, deixe-me mostrar-lhes como que ele via a parábola das 10 virgens. E Orígenes, então, ele, na sua interpretação desta parábola, ele disse o seguinte, que as 10 virgens são aqueles que receberam a palavra de Deus. Ou seja, semelhante ao que acontece lá na parábola do semeador. Quem recebeu a palavra de Deus, então, está nesse grupo aqui. Aí ele vai dizer que as prudentes, as virgens prudentes, que eram 5, são aqueles que creem e levam uma vida de justiça. As nécias, segundo Orígenes, são aqueles que creem, mas falham quanto ao agir. E as 5 lâmpadas das prudentes, de acordo com Orígenes, são os 5 sentidos e o seu uso apropriado, ou seja, a audição, a visão e assim por diante. As 5 lâmpadas das nécias, de acordo com Orígenes, são aqueles que se apagaram e foram para a noite do mundo. São aqueles que se apagaram, ouviram o evangelho, mas se apagaram, deram as costas, negligenciaram e voltaram para o mundo. O óleo, ele diz que é o ensinamento da palavra de Deus. E os vendedores, ou para quem aquelas vão comprar, as nécias vão comprar o óleo, são os mestres. O preço aqui é a perseverança, a meia-noite é o descuido imprudente, né? E o grande clamor é o grito dos anjos e o noivo é Cristo. Um problema com esse tipo de interpretação é que ele vai precisar achar um sentido para cada elemento da parábola, para cada aspecto da parábola. E nós já procuramos demonstrar na aula anterior, e falarei um pouquinho mais nesta, que nem sempre os detalhes são importantes para a compreensão da parábola. Só que quem trabalha alegoricamente vai caminhar nesse sentido, é muito bonito, né? Às vezes dá aquela ideia de sabedoria, só que nem sempre reflete a realidade, o ensino que Cristo quis trazer ou colocar naquela parábola ou naquele texto, né? E é interessante que essa interpretação alegórica ela é usada muitas vezes também noutras passagens que não as parábolas. Então, atente para isso, muito cuidado com interpretações alegóricas. Às vezes cabe essa interpretação alegórica, mas não é, digamos assim, o método por excelência de interpretação bíblica e muito menos das parábolas. Um outro exemplo aqui é que entre os comentaristas do século XIX era comum também identificar os pormenores das parábolas. Então, identificar os pormenores das parábolas, o que é, de certa forma, também um tipo de interpretação alegórica. Você ficar procurando sentido nos mínimos detalhes, nas minúcias daquilo que está sendo ensinado. Então, dentre alguns desses comentaristas, ao interpretar a parábola das 10 virgens, eles diziam, por exemplo, que a lâmpada acesa eram as boas obras, que o óleo era a fé daquele que crê. Então, esse também é um tipo de interpretação alegórica. E neste mesmo período, século XIX, outros viram o óleo como uma representação simbólica do Espírito Santo. E aqui eu quero que você perceba é que a interpretação alegórica, então, ela vai dar vários sentidos à parábola. Vai dar vários sentidos àquilo que está sendo dito. E nós sabemos que este não é um bom princípio de interpretação. Porque o texto bíblico, ele possui apenas um significado, que é aquele pretendido pelo autor original, que é aquele pretendido pelo autor quando o texto foi escrito. Então nós não podemos colocar a nossa compreensão, o nosso entendimento no texto. Isso não é correto, né? Não é sábio, não é nem honesto fazer isso. Então perceba que aqui nós já temos várias colocações
Então, Orígenes disse uma coisa, os comentaristas do século XIX, alguns disseram que a lâmpada era as boas obras, que o óleo era a fé, outros já vão dizer que o óleo é uma representação simbólica do Espírito Santo. E se a gente parte para a interpretação alegórica, então a parábola vai significar aquilo que eu quiser que ela signifique. Só que aí eu vou estar sendo infiel à interpretação bíblica, eu não vou estar sendo honesto ao texto naquilo que ele significa, naquilo que ele quer de fato dizer, naquilo que ele de fato diz para nós. Avançando um pouco mais, nós vamos chegar a Lutero, que é um dos reformadores do século XVI. Lutero ele prefere usar um método de exegese, olha aqui que já é uma questão interessante, um método de exegese bíblica que levava em consideração a localização histórica e a estrutura gramatical da parábola. Então ele já começa, ele sai então da linha alegórica e começa a vir agora para o texto propriamente dito, estudando no seu contexto, que é a localização histórica, e olhando a estrutura gramatical. É importante isso porque ele vai observar a questão do uso de palavras, por exemplo. Uma palavra, hoje, por exemplo, deixa eu pensar aqui, a palavra talento, no nosso contexto, tem um significado. A palavra talento que aparece na parábola que Jesus contou lá em Mateus 25 tem outro significado. Então eu vou precisar entrar na gramática para entender qual é o significado daquele texto e, consequentemente, da parábola. Calvino, que é um outro reformador do século XVI, ele vai um pouco além e ele evita totalmente as interpretações alegóricas. E ele procura estabelecer o ponto principal do ensino delas. Então ele vai estudar a parábola procurando compreender o ensino principal. E um dos métodos interessantes aqui, que foi muito usado por Calvino, é um método chamado de histórico gramatical. Lutero começou, ele então avança, ele procura, ele aprimora, na verdade, este método para descobrir o ponto ou o ensino principal. Por exemplo, eu mencionei há pouco a parábola do bom samaritano, onde nós temos aqueles 3 homens que passam, tem o homem caído, e aí numa interpretação alegórica, então eu vou achar um sentido, eu preciso achar um significado para quem é o sacerdote, para quem é o levita, para quem é o samaritano, para quem é o homem que está caído, quem é o hospedeiro, o significado do dinheiro, do óleo que foi usado para a cura daquele homem e assim por diante. Só que, se eu estudo a parábola do ponto de vista histórico-gramatical, eu vou compreender que o que Jesus está querendo dizer para aquele homem que o indagou é que o próximo de alguém é aquele que eu posso socorrer. Ou seja, o meu próximo é aquele que está diante de mim que eu vou ajudar. E vice-versa. Né? E não procurar dar uma interpretação bonita, colocando elementos no texto que o texto não precisa, que não são necessários, alegoricamente. Então, a alegoria ela é muito bonita, mas ela não é, como eu disse, o melhor método de interpretação das Escrituras, muito embora possa ser usado em algumas situações. Então, qual é a questão de Calvino? É descobrir o ponto ou o ensino principal da parábola. E quando ele constatava ou descobria o ensino, então ele não se preocupava com os pormenores. Ele deixava de lado. Porque ele entendia que estes, no caso os pormenores, não tinham nada com que contribuir com aquilo que Jesus pretendia ensinar. Então, ele vai aplicar um método histórico-gramatical, ele vai procurar descobrir o ponto principal e ele rejeita totalmente as interpretações alegóricas, muito comuns ainda nos seus dias, e eu creio que chegam também a nós na atualidade. Um outro nome importante na interpretação de parábolas é esse Charles Koestwald, não sei se é essa a pronúncia, é um alemão, né? Se você fala alemão aí, nos ajude na pronúncia. É um alemão do século XIX. Ele ressaltou que as extravagantes interpretações alegóricas, o que é que elas fazem? Elas obscurecem mais do que esclarecem o ensino de Jesus.
Então elas obscurecem mais do que esclarecem o ensino de Jesus. Então, para interpretar uma parábola apropriadamente, ele diz que o exegeta precisa aprender seu significado básico e distinguir o que é ou não essencial no ensino daquela parábola. Então, os elementos todos são importantes, né? Mas há uma lição a ser descoberta, há uma lição por trás daquilo que nós precisamos encontrar. Então, ele também é alguém que despreza ou rejeita as interpretações alegóricas ou as alegorias. Um outro nome importante é o galês Charles Harold Dodge, que viveu aí dos anos de 1884 a 1973. E Dodge diz que a tarefa de um intérprete é descobrir, se puder, o contexto da parábola na situação pretendida pelos evangelhos. Isso aqui vai nos ajudar a compreender o real significado ou sentido da parábola. Procurar descobrir o contexto no qual ela foi contada ou escrita. Por exemplo, talvez seja importante aqui a gente conhecer um pouco da geografia de Israel, mesmo que nunca tendo ido lá, mas hoje nós temos recursos vários para isso, livros, a própria internet, conhecer um pouco dos costumes. Há um livro que, se não me falha a memória, alguma coisa dos costumes diários ou a vida diária nos dias de Jesus, algo do tipo. Depois eu vou ver e trago para você essa ilustração ou esse livro, mas é um livro que vai nos ajudar a compreender como que era o dia a dia das pessoas na Palestina naquele período de Jesus, não nos dias atuais, mas nos dias em que Jesus viveu. Como era, por exemplo, a casa, como que era a cozinha, como que era o tipo de cama que as pessoas dormiam, o tipo de telhado, o tipo de roupa que eles usavam, né? Por exemplo, quando as pessoas chegavam numa casa, chegava uma caravana de visitantes, uma das primeiras coisas que eles faziam era dar água para lavar os pés. Por que eles faziam isso? Não existe uma razão de ser. Hoje nós temos sapatos fechados, usamos meias. Naquele contexto, no entanto, eram sandálias geralmente de couro, com arriatas, estradas poeirentas, não tinham carro, transporte como nós temos. Então a maioria das viagens eram a cavalo, ou animal, ou a pé. Então sujava-se os pés. Então era um costume. Então nós precisamos entender isso. E existem vários outros costumes que estão por trás das parábolas que nós precisamos estar atentando. E aí Dodge então vai avançar dizendo que as parábolas ensinadas por Jesus, elas devem ser entendidas como diretamente relacionadas à implantação do governo de Deus durante o ministério do Senhor Jesus. Então, ele coloca aqui, creio eu, uma referência ao que Jesus dizia: o reino de Deus é semelhante a... E aí ele contava uma parábola. O reino dos céus é semelhante a... Porque Jesus ele está inaugurando uma nova era, um novo tempo. Ele está contando parábolas, não para entreter as pessoas, mas para dizer que o reino de Deus é chegado entre eles, é chegado entre os homens. Um outro nome importante, esse já mais recente, é Joaquim Jeremias, que é um teólogo alemão, e ele se dispôs a traçar o desenvolvimento histórico das parábolas e o que acreditava ocorrer em dois estágios. Primeiro, a situação real do ministério de Jesus, ou seja, o dia a dia de Jesus, e também uma reflexão sobre o modo como as parábolas eram colocadas em prática pela igreja cristã primitiva. O intento, no caso aqui, era recuperar, o intento do Jeremias, era recuperar a forma original das parábolas para ouvi-las da própria voz de Jesus. É um desafio tanto grande, gigantesco, mas era o que ele queria. Então, o seu objetivo era estudar as parábolas de tal forma que ele pudesse lê-las ou ouvi-las como se fora da boca do próprio Jesus. Algo talvez não, certamente bastante desafiador, mas é um nome importante no estudo da teologia, não só de parábolas, mas também de outros aspectos, o alemão Joaquim Jeremias. Vamos olhar alguns princípios para a interpretação de parábolas. Assim como para
fazermos uma conta matemática, nós temos que levar em consideração alguns elementos, alguns aspectos, assim como para estudar a literatura portuguesa, seja ela qual for, de que período for, nós temos que levar em conta alguns aspectos, alguns princípios. No caso das parábolas do Senhor Jesus, de igual modo, existem princípios que devem ser considerados. Eu vou colocar alguns, eu vou elencar alguns desses princípios para você. Primeiramente, lembrando que para se interpretar as parábolas, não se requer um treinamento completo. Não é exigido um treinamento completo em teologia ou filosofia. Ou seja, você não precisa ter passado por um seminário ou uma faculdade de teologia ou de filosofia para interpretar parábolas. Mas é necessário que você observe alguns princípios básicos de interpretação, ou seja, princípios de hermenêutica. Você precisa observar aspectos relacionados à história, ou seja, nós estamos tratando com um texto que foi escrito, no caso das parábolas, há quase 2000 anos, numa cultura que não é a nossa cultura, foram escritos numa língua ou num idioma que não é o nosso idioma. Então eu tenho que levar isso em consideração, a questão da história, a questão da gramática, mas também a teologia bíblica. Por teologia bíblica aqui, eu estou me referindo ao ensino de toda a Bíblia. E um princípio básico de hermenêutica bíblica é que a Bíblia se auto-interpreta. Ou seja, se de repente eu estou diante de um texto e eu não o compreendo bem, antes de eu dar a minha opinião, de eu emitir o meu parecer com relação àquele texto, que pode ser um parecer equivocado, porque eu não estou compreendendo plenamente, eu preciso considerar aquela passagem bíblica à luz de outras passagens. E eu preciso, por exemplo, interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, mas o Novo à luz do Velho também. Isso tem a ver com a teologia bíblica, ou seja, ter uma visão plena, completa, abrangente de toda a Escritura. Vamos então aos princípios. O primeiro princípio que você deve observar para compreender bem uma parábola do Senhor Jesus Cristo é o seguinte: sempre que possível, o intérprete deve fazer um estudo da conjuntura histórica da palavra. Procure conhecer a história por trás daquela parábola. Por que Jesus disse aquilo naquela circunstância? Observe, por exemplo, a geografia. Observe o costume da época, como as pessoas viviam, como elas agiam em determinadas situações. E aí você vai precisar observar, talvez, as circunstâncias religiosas da pessoa. Olha, é o caso, por exemplo, da parábola do bom samaritano. É o caso da parábola da dracma, da ovelha e do filho perdidos. Observe as questões sociais, né, por trás daquele contexto todo ali. As questões políticas e geográficas reveladas na parábola. E o interessante, gente, é que muitas vezes estes elementos eles estão no próprio texto bíblico. Olhe, por exemplo, quando Jesus contou o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão da Planície. Então, você já sabe mais ou menos onde que Jesus está. Em outra situação, ele vai ensinar as pessoas usando um barco como púlpito. Então, você vai perceber a questão da geografia, onde que ele está naquele momento. Ele está em uma água, está numa plataforma, que é um barco. Observe a questão religiosa, as circunstâncias religiosas. No caso das parábolas de Jesus, muitas vezes a situação religiosa vai envolver a presença de fariseus, de saduceus, de escribas, de sacerdotes. Então, observe essa questão aqui, a questão social, né? Como que era a questão da assistência aos pobres, como que era a questão da saúde. E esses elementos, como eu disse, muitos deles vão estar presentes no próprio texto bíblico. Ainda que não naquela parábola em si, mas se você ler o Evangelho como um todo, você vai observar esses elementos ali presentes, e isso vai te ajudar a compreender a parábola. Então, esse é o primeiro princípio. Observe a conjuntura histórica, religiosa, política e geográfica da parábola.
O segundo elemento, o segundo princípio, é atentar para a estrutura literária e gramatical da parábola. Parábola se encaixa em um gênero literário. Quando você vai estudar a Bíblia, você precisa estar atento a essa questão, porque nela nós temos vários gêneros literários. Nós temos história, nós temos poesia, nós temos profecias, nós temos textos que são mais descritivos, né? Nós temos vários elementos que, dentro de uma estrutura literária e gramatical, que se observarmos, nós vamos então compreender bem aquele texto. O uso de metáforas, por exemplo. Há um Salmos que diz assim que os rios batam palmas. Só que nós sabemos que rios não têm mãos. Então ele está usando uma figura de linguagem dentro da poesia. E na poesia nós sabemos que é permitido usar de vários recursos. Então observe a estrutura literária e gramatical da parábola, como ela é colocada, né, os elementos. Observem, por exemplo, os verbos, os substantivos, os adjetivos, enfim, observa se há algum superlativo, se há alguma ordem, enfim, essas são questões gramaticais que nós devemos considerar. Considere os modos e tempos verbais. O uso de uma palavra específica no contexto bíblico, né? Por exemplo, a palavra próximo, da parábola lá do bom samaritano. Será que a palavra próximo, naquele contexto, tem o mesmo significado de próximo hoje, para nós? Ou até mesmo dentro daquele contexto que eles estão ali, qual é o significado da palavra próximo? Observe a introdução e a conclusão da parábola. Lembre-se que eu disse que muitas vezes o ensino da parábola está na sua conclusão ou no seu final. Existe ou está sendo usado algum artifício literário, né? Uma hipérbole, por exemplo. Jesus às vezes usava o exagero, né? Fazia uso do exagero para contar as suas histórias, as suas parábolas. E lembrando aqui que exagero não é uma mentira, mas é um recurso literário que ele está usando, né? Os símiles e outros mais que existem na gramática, inclusive na gramática portuguesa. Há uma questão de retórica aqui, né? Às vezes, quando alguém se aproximava do Senhor Jesus, dizia, por exemplo, bom mestre. Ou seja, que nós temos um elemento retórico, né? Sendo usado para alguém se aproximar de outrem. Há uma exortação ou uma ordem e etc. Então são coisas que você deve observar para compreender bem uma parábola. Um terceiro princípio é a questão de que o ponto principal da parábola deve ser comparado teologicamente com os ensinos de Jesus, ou seja, a questão da comparação. Será que eu estou compreendendo essa parábola, essa história corretamente? Então compare o que Jesus está ensinando com o restante das Escrituras. Ou seja, é necessário que haja uma unidade. Uma questão básica aqui é você atentar, por exemplo, para... Você não pode compreender o Novo Testamento em muitas de suas partes se você não lê o Velho Testamento. Eu costumo usar como exemplo a carta aos Hebreus. Dificilmente alguém consegue compreender bem a carta aos Hebreus sem uma noção do que está no livro de Levíticos. São livros que se complementam. Boa parte dos livros de Josué, Juízes, do livro dos Reis também, você precisa ter uma compreensão de Deuteronômio. Então, a questão é a seguinte: compare teologicamente o ensino de Jesus com o restante das Escrituras, para você poder ter uma compreensão plena. E aí você vai ver a parede sendo erguida, tijolo a tijolo. A Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é um todo, várias partes, mas ela forma um todo que precisa ser observado. Por fim, um quarto princípio é
observe a questão do significado apropriado dos termos. Ou seja, aqui já é uma questão de observar como que um determinado texto foi traduzido e o seu significado naquele contexto. Será que é o mesmo significado hoje? E aí, talvez um bom dicionário de termos bíblicos vai ajudar a gente nessa compreensão. Por fim, já caminhando para o final da nossa aula, eu quero falar sobre a maneira como alguns autores, e é o caso aqui do Kistemaker, ele vai classificar as parábolas tematicamente. Simon Kistemaker, classificação temática das parábolas. Ou seja, como que nós vamos agrupá-las, né? Algumas parábolas, elas são chamadas de parábolas naturais, parábolas que por si só já se agrupam, como por exemplo aqui, olha, semeador, semente germinando, trigo, figueira estéril, figueira brotando. Então nós temos parábolas relacionadas ao solo, relacionadas ao chão, à produção de alimentos, por assim dizer. Outras parábolas do Senhor Jesus, nós podemos agrupá-las como sendo parábolas que dizem respeito ao trabalho e ao salário. Por exemplo, Jesus contou parábolas sobre trabalhadores na vinha, sobre arrendatário, administrador infiel e outros mais. Então, podemos agrupá-las em parábolas relacionadas ao trabalho e salário. Um outro grupo de parábolas do Senhor Jesus, elas se agrupam em bodas e festas ou ocasiões solenes, como por exemplo, crianças brincando, 10 virgens, a grande ceia, o grande banquete e assim por diante. Então, são grupos ou blocos de parábolas que se encaixam naquilo que eu mencionei há pouco sobre o conhecimento que Jesus tinha das várias áreas do saber humano, das várias circunstâncias das pessoas no seu dia a dia. Então, entre um agricultor, ele contava uma parábola de um semeador, de uma semente que germina, de um trigo, de um joio. Quando ele estava na cidade, entre outras pessoas, entre sacerdotes, por exemplo, ele contava parábolas de festas, parábolas de ocasiões solenes e assim por diante. Agora, outras parábolas, melhor dizendo, fala sobre achados e perdido, é o caso das 3 parábolas de Lucas 15. Existem também parábolas que a gente tem uma certa dificuldade de saber como classificá-las. É o caso da parábola da rede e a parábola do bom samaritano. Onde que nós podemos encaixar essas parábolas? Então, existem essas situações nas quais nem sempre é óbvio, né, como ela deve ser classificada, tá bom? Por fim, eu quero trazer só mais algumas informações para você sobre a questão das parábolas, que é o seguinte: os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. São aqueles evangelhos que você lê uma história e de repente você vê aquela história repetida e você diz assim, eu já li isso. E de fato, eles escrevem, tem muita coisa em comum, né? Então eles apresentam parábolas com correspondentes em 2 ou mesmo em 3 evangelhos. Por exemplo, aliás, antes disso aqui, observe que existem parábolas que são específicas de um único evangelho. É o caso de Marcos, né? Que ele tem uma parábola peculiar ao seu evangelho, que é a da semente que germina secretamente. Essa parábola você só encontra em Marcos. Já Mateus e Lucas, eles possuem várias parábolas peculiares a ambos, ou seja, parábolas que são repetidas. E existem ainda parábolas que estão nos 3 evangelhos. É o caso, por exemplo, da parábola do semeador. Você vai encontrá-la no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Outras parábolas estão somente em Marcos, outras só em Lucas, outras em Marcos e Lucas, outras em Lucas e Mateus e assim por diante. E um fato interessante é você observar que no evangelho de João, nós não encontramos parábolas nos moldes que as encontramos nos sinóticos. Então, no evangelho de João, nós não encontramos parábolas como as dos
sinóticos. Esse é um outro ponto importante para a gente atender. Nesta aula, então, nós vimos o seguinte: nós observamos a composição de parábolas, como que elas são compostas ou foram compostas. Nós vimos o objetivo ou o propósito das parábolas, como alguns exegetas interpretaram as parábolas, e aí eu mencionei a questão das interpretações alegóricas, mas dou preferência pelo método histórico-gramatical, por ser mais seguro e mais fiel ao texto. Elenquei alguns princípios de interpretação de parábolas, que você fará bem em usá-los para bem compreender o texto sagrado. E falei também como as parábolas podem ser agrupadas por temas. Quero aqui agradecer a você pela sua presença, participação nesta aula. Espero em Deus que esta tenha sido útil para você, que você seja edificado. E veja que eu não estou trazendo aqui a interpretação da parábola propriamente dita, mas dando elementos para você, dando material para que você possa, por si só, chegar à conclusão, à descoberta do significado, do sentido do texto bíblico, com o estudo que você mesmo vai fazer. Mas se porventura ficou alguma dúvida, ou se você necessita de algum auxílio sobre o tema, ou mais conteúdo, então aí estão os nossos contatos, para você, então, mandar para a gente a sua mensagem, a sua dúvida, as nossas redes sociais, e você então, nós vamos então poder caminhar juntos e trabalhar isso com você. Vai ser um prazer poder te ajudar se você necessitar de ajuda. Muito obrigado por sua presença conosco, por sua participação até aqui, e até a nossa próxima aula, se Deus em Cristo assim nos permitir. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, obrigado, meu Pai, por este momento, pelo privilégio deste estudo. E eu oro para que o Senhor abençoe a cada aluno, a cada aluna, a cada servo ou serva, a cada pessoa que vai ter contato com esse estudo. E eu espero no Senhor que ele seja abençoado, que ela seja abençoada e que assim conheça mais e mais o Senhor. Que na minha vida e na vida desse aluno, dessa aluna, a nossa oração é aquela do salmista que fizemos inicialmente. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Dá-nos, pois, o entendimento, dá-nos, pois, a compreensão a partir desse estudo, dessa compreensão das parábolas do Senhor Jesus, das histórias do nosso Mestre. E que, em compreendendo-as, possamos amá-lo mais. Que, em compreendendo, possamos desejar transmiti-la a outros, para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus e sejam abençoadas pelo Santo Evangelho, com o Santo Evangelho, conheçam o Redentor, conheçam a salvação e sejam transformados e salvos pelo Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos e agradecemos o privilégio de ministrar a palavra. Amém. Ok? Tenham todos um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Não sei em que momento você vai estar vendo isso, mas nosso desejo é que Deus te abençoe ricamente e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.